Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo. Jogando com a arte. A gente indica e você indica pra gente. Está no ar mais um episódio do podcast Indica, esse podcast do Grupo Jogo, na qual você pode acessar a nossa plataforma no Instagram, @Grupo Jogo, e fazer a sua indicação para nós debatermos e trazermos à baila as reflexões temáticas que vocês nos trazem, que vocês levantam pra gente. Meu nome é Lucas Simas, eu sou diretor, professor de teatro, iluminador e eu sou doutorando em artes cênicas na URGS. E meu nome é Louise Pirozan, eu sou atriz, diretora teatral e jornalista. E o tema que a gente vai debater hoje, na verdade, foi uma dica de uma ouvinte do nosso podcast. A Bárbara Tedesco nos mandou uma mensagem e indicou um curso. O curso que ela indicou foi Feminismo, Algumas Verdades Inconvenientes, que está disponível na plataforma Lumina, ou Lumina, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, de acordo com a Bárbara, esse curso fala sobre o papel das mulheres em diversos setores, na ciência, nas artes, no direito, etc. Então, por causa da dica da Bárbara, hoje a gente resolveu falar sobre feminismo nas artes. E para isso, né, Lou, a gente convidou duas pessoas muito queridas e muito legais e pesquisadoras dessa temática, é a Yassanã Martins e a Jussara Gaspar. A Yassanã é atriz, professora formada pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é colaboradora na Universidade Estadual de Santa Catarina, iluminadora, doutoranda pela URGS também, na qual a pesquisa dela é a narrativa de mulheres de teatro que trabalham na cena porto-alegrense. A Jussara Gaspar é atriz, diretora e dramaturgista, mestranda na UDESC, Poéticas Teatrais, Linguagens Cênicas, Corpo e Subjetividade. Na Universidade Federal da URGS, ela defendeu no TCC dela a temática por uma prática pedagógica feminista, a docência como ato político e o fazer teatral como possibilidade de empoderamento e de documentação histórica. Sejam bem-vindas, Yassanã e Jussara. Obrigada, é as gurias. É as gurias. Que ótimo encontrar vocês também aqui, gurias. A gente se encontra em tantos lugares da vida. Que bom poder conversar com vocês. Delícia. Então, vamos começar com a Yaya. Pode ser, Yaya? Pode. Então tá, tu tá aí com o teu doutorado em andamento, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente o que é exatamente que tu tá pesquisando e por que tu escolheu investigar esse tema que eu sei que tem a ver com mulheres no teatro. Bom, eu agradeço então o convite de vocês, né, Luca e Lou, meus amigos, e a parceria da Ju também, que é uma grande amiga, vocês três. Então é um prazer poder falar do meu trabalho. E desse tema, né, sobre feminismo nas artes, eu posso falar mais especificamente sobre as artes da cena, em especial o teatro, que é o lugar que eu pertenço, né? A pesquisa que eu desenvolvo no doutorado é sobre mulheres artistas que trabalham na cena porto-alegrense, como o Luca falou. O principal motivo é tornar a narrativa das mulheres de teatro em algo concreto, que é o quê? A escrita. Na tentativa de que essas histórias, elas possam perpetuar ao longo do tempo, assim. Então eu comecei a pensar como contribuir no campo do teatro, pensando que as nossas maiores referências até então são homens, os ditos grandes homens de teatro. Não é que as mulheres não existiram, que elas não fizeram algo importante no teatro, mas quem ao longo da história, eu fico me perguntando, né, que teve acesso ao mundo, que teve acesso à educação, que teve acesso ao poder da escrita, de falar sobre si, escrever sobre si, enquanto as mulheres foi dado o lugar do privado, do cuidado da casa. Então, a partir dessa construção que a gente vê as mulheres, né, eu fico pensando como contribuir. Existem várias histórias e, no meu entendimento, elas precisam ser contadas e registradas. Por isso que eu comecei a pensar nas mulheres de teatro que trabalham em Porto Alegre, que é o meu campo de pesquisa, né, que é o modo como eu posso contribuir com o lugar que me acolheu, né, que é Porto Alegre, né, pensando nesse lugar que é Porto Alegre, que é o lugar que eu resido, né, há 12 anos,
mas também pensando que quando se fala em teatro brasileiro, se fala do eixo Rio e São Paulo. E não é que não seja importante estudar, conhecer o que se faz nesses lugares, né, chamados centro, mas o Brasil é enorme. Eu acho que a contribuição que eu posso fazer como artista, como pesquisadora, conhecer as histórias de algumas mulheres, atrizes, encenadoras, iluminadoras que trabalham com teatro e a partir das suas narrativas, então, registrar esse legado e poder colaborar na construção de uma historiografia brasileira que é diversa e não única. E Jussara, queria que tu falasse um pouco sobre a temática do teu TCC, que é essa prática pedagógica feminista, e também sobre essa questão que tu é cofundadora da companhia dramática que atua muito em cima dessa temática, né, há 10 anos. Pudesse falar um pouco sobre essa tua Claro. vivência. Então, a história da mulher é a história do apagamento, né? Um apagamento estrutural, né? Como a Yaya falou ali, que vem de calar mesmo, né? De nos calar. E, enfim, tem várias pesquisas sobre isso, de o porquê que isso aconteceu. Na coisa do meu TCC, eu tentei ir para uma prática, né? Pegar todas essas influências, inclusive de mulheres daqui que abriram portas, como é o caso da própria Yaya, que é minha colega, mas que me abriu, né? Olhando pelo olhar da outra, a gente amplia a nossa visão de uma forma muito comovente até, né? Essa criação de redes e tal. E eu fui para uma prática no meu trabalho de conclusão, que é pegar exercícios e jogos que a gente usa no teatro e que às vezes a gente nem se dá conta que eles são também frutos de uma estrutura, né? Porque o teatro está dentro dessa sociedade que é construída dessa forma, falocêntrica, né? Então, é isso meu TCC. Eu adaptei alguns jogos, né? Falei sobre o meu estágio no colégio de aplicação e sobre como eu levei essas temáticas para lá e como elas foram recebidas, né, pelas alunas e alunos, e como as montagens se deram com esses jogos e exercícios adaptados, e como isso se refletiu muito na cena, né? Só que eu também faço um outro desvelar, Luca, e por isso que eu acho que é bem didático, que é o meu pessoal, né? Eu aprendo a importância do empoderamento pessoal, porque fazendo meu TCC, que eu também encaro uma situação da minha infância de violência sexual, né? E posso estar fazendo esse movimento, então, mais pontual. E aí todo o movimento que eu faço pós esse TCC é também didático para mim também, toda vez que eu olho para ele, porque durante as temporadas, então, da Frida, que é da Companhia Dramática, né? Frida Kahlo, a Revolução, nasceu com a Companhia Dramática, que foi fundada comigo, com o Lu, que é o músico que faz a trilha da peça, o Luciano Alves, e com a Lara Coletti, que é uma artista plástica, também minha amiga de infância, então tem outras afetividades também na Companhia Dramática, né? Durante a temporada desse Festival Porto Verão Alegre, que foi no Teatro do CIE, eu falei para eles dois que estão envolvidos nessa peça, né? Porque a Companhia Dramática então tem outros desdobramentos depois da Frida, e disse para eles que eu ia usar também a parte dos aplausos depois da peça para fazer essa denúncia toda vez que eu estivesse ocupando esse espaço. Então, para mim, o palco também teve uma outra reinvenção aí, né? E o texto da Frida permite isso, e eu posso, e tenho orgulho e também, assim, e afeto de dizer que todas as montagens da Companhia Dramática, ou que a Companhia Dramática se envolveu, né, tem esse apelo, né? É um teatro feminista, é um teatro que exalta a mulher, o poder da mulher de ser agente de seu tempo e de sua vida, mas também denuncia, né, as violências que foram cometidas contra nós por séculos e séculos, né?
Vou pedir licença aqui para alterar um pouquinho a ordem do nosso pré-roteiro, mas já que a gente está falando da companhia dramática, vou puxar por esse gancho, por ser uma companhia que está aí há 10 anos e que todos os trabalhos desenvolvidos, né, têm um cuidado de abordar a questão da mulher e questões feministas. Eu queria saber de vocês duas, né, qualquer uma de vocês duas que quiser responder, como normalmente é a recepção do trabalho de vocês? Eu sei que são vários espetáculos, né, vocês não estão em todos, mas compõem junto com outras mulheres. Mas quando vocês, performam ou estão em cena ou apresentam um trabalho, se vocês sentem alguma especificidade na recepção do público. A Yayá eu e a Yayá estamos em 2 trabalhos juntas, né. É muito importante também falar isso, é uma parceria que começou e ela segue, né. Tanto que a Yayá me deu uma força gigante para o projeto, para eu encaminhar o projeto esse da UDESC, aonde ela tá professora, né, e eu aluna. Então é muito bacana também, aluna do mestrado. A gente faz juntas Mulheragem e Todas Nós. Essa parceria começou através de um convite da Yayá. A Yayá já tinha, então, esse mestrado, já tinha todo o projeto do mestrado dela, né? Ela pode falar melhor sobre ele, mas enfim, ela me procurou e a partir desse convite da Yayá surgiu Todas Nós, que é um trabalho que a gente tem muito apreço também, que é de 2018, só que antes, já durante o processo de Todas Nós, surgiu Mulheragem, que é um projeto que eu já tinha feito com mulheres da música e resolvi levar para a arte da cena que, né, do teatro, que é também onde eu milito, onde eu crio, onde eu, né, sobrevivo. E a gente, então, tem essa parceria muito bacana. E a Yayá ainda faz a luz do espetáculo Mulheragem, que acabou se tornando uma montagem também, né? Então, o público tem. Eu vejo que o público ele é muito, muito feminino ainda, tá? São os homens que vão normalmente ou são comunidade LGBT ou são casal, assim, com outra mulher que quer ir, daí o cara vai. Ainda tem isso, né? É difícil tu ver um público masculino. Mas eu sempre sinto muito approach positivo nas mulheres, muito. Como eu falei, tanto depois da Frida, quanto de Mulheragem, quanto de Todas Nós, né? Todas Nós, a Yayá também pode falar melhor. As pessoas acaba virando um momento pós-peça de que as pessoas vêm querer falar das suas coisas, né? É impressionante, desde que eu denunciei o que aconteceu comigo, eu denuncio, alguém vem falar. Então, como há denúncia nessas peças, tanto em Mulheragem quanto em Todas Nós, as pessoas se sentem contempladas, né? Alguém está falando o que elas estão guardando, às vezes, há anos a fio, né? Então, é bonito e também dolorido ver como isso toca. Eu vou ler só uma coisa aqui, gente. Não há maior agonia que suportar uma história não contada dentro de você. É da Maya Angelou, mas é uma frase que me pega muito também, porque eu vivi muito tempo silenciando uma história. E o silêncio serve só ao agressor, né, gente? Então eu sinto essa receptividade assim, nesses trabalhos, né? Bom, o que que eu posso falar, né, do Todas Nós, assim, quando eu comecei o Todas Nós no mestrado, 2016, eu precisava de uma parceria e eu não tinha ninguém, pra ser bem sincera. Aí eu procurei uma amiga e ela não se sentiu preparada, porque era uma história, era um trabalho sobre violência contra a mulher, que surgiu a partir da hashtag Meu Primeiro Assédio. Foi aí que eu defini o tema. Então ela me sugeriu a Jussara. Eu já conhecia a Ju, né, dos corredores, do DAD, mas não de trabalhar. E aí eu convidei a Ju, ela aceitou na hora e eu me dei bem, né? Porque daí eu já participei da companhia, já fizemos a Mulheragem, então foi uma parceria assim de incentivo de trabalho também e dessa questão de chamar outras mulheres para trabalhar junto, tanto na técnica quanto na atuação, e pensar esses trabalhos
junto com outras mulheres. O Mulheragem, nós somos em mais ou menos 9 mulheres, né? De diversas áreas, assim, do teatro, da dança, eu na técnica. Ai, 9, né, Ju? Por aí. Eu acho que é legal falar o nome delas. A Silvana, a Silvana Rodrigues, a Manuela Miranda, a Guadalupe Casal, a Jussara Gaspar, eu e a Sana Martins, Juliana Volkmer, Juliana Kerstin, Daniele Zil. E tivemos a participação em uma das sessões Da Rita. Da Rita, Isso, Rita Allende. Então, somos um grupo muito grande de mulheres e que trabalham juntas. Tivemos outras pessoas que já passaram, a Catarina Conte, né? O que eu posso falar desses trabalhos, assim, da receptividade? Um lado positivo que eu vejo desses trabalhos é como ele tem levado um público de diversas idades, de mulheres de diversas idades, gurias de 14, 15 anos que vão falar com a gente e dizer eu sou feminista. É uma alegria pra gente, assim, porque com 14 anos eu não sabia o que era feminismo, sabe? Então, ver essas gurias, esse grupo de meninas, assim, virem conversar com a gente é muito legal. Ao mesmo tempo que tem mulheres mais velhas que vêm e que observam nas nossas histórias delas próprias, de coisas que elas já passaram, e compartilham com a gente. Então, isso talvez seja gratificante para elas, mas eu tenho certeza que para nós é muito também. Então, é uma troca muito grande, assim, algo que eu tenho muito orgulho de participar. Que bacana essa, né? É legal, isso que tu fala, que é de representatividade, né? Eu sou professor de ensino médio, então eu lido muito com adolescentes de 14, 15, 16 anos. E é interessante quando eles têm acesso e quando eles interagem com obras que falam com eles, né? Que tocam, assim, questões que na nossa época, talvez, não faz muito tempo, há uns 10, 15 anos atrás, isso era um tabu, assim, não existia, na verdade. Não era nem um tabu, não. E aí eu queria puxar o gancho, e aí, porque tu disse que tu faz parte de um meio acadêmico, mas também faz parte de um meio técnico, que é predominantemente masculino também, né? Na qual eu faço parte, inclusive, que é a parte de iluminação cênica, né? Que é um espaço majoritariamente masculino. Tem mulheres muito excelentes assim, nos seus trabalhos, como a Cláudia Debem, a Carol Zimmer, mas num cômputo, uma matemática assim maior, tu vê que é mais dominada por homens mesmo. Como é que é essa tua experiência de estar nesse lugar técnico de iluminação cênica e estar ali desenvolvendo teu trabalho? Bom, o que eu entendo é que o teatro ele é contado de uma maneira masculina, os grandes homens de teatro. Eu adoro falar isso, os grandes homens de teatro, porque parece assim uma seita, né? Uma coisa. Mas e eu brinco com isso, assim, acho que é uma maneira de me divertir também no meu trabalho, de brincar com isso e de propor outra coisa, né? Mas a academia em si, ela é majoritariamente feminina. É um lugar de mulheres, de pesquisadoras, tanto nas artes cênicas quanto nas outras áreas de pesquisa. Mas a questão da iluminação como tu disse, Luca, é um lugar muito masculino e eu nunca me imaginei trabalhar como iluminadora. Apesar do teatro ter essas funções bem definidas, eu ressalto a importância de cada uma delas, né? A gente acaba fazendo o que tem que fazer. Se tem que varrer, a gente varre, se tem que costurar, a gente costura, se tem que carregar caixa, a gente carrega. E foi assim que eu acabei operando luz em 2014, no grupo que eu trabalhava, o Necitra, todo mundo fazia tudo. E um dia não tinha ninguém para operar a luz, então nós tínhamos uma mesa de 6 canais e eu operei a luz num evento tal. Aí, a partir disso, eu comecei a operar, operava som também, mas mais na luz. E daí eu comecei a ser chamada, tanto no grupo do Necitra, que eu trabalhava, e no DAD, no Departamento de Arte Dramática, pelos colegas, né, que faziam as cenas finais, assim. Então eu fui me colocando nesse lugar, mas não era nada que eu pensasse, eu vou ser iluminadora. Em 2016, quando eu comecei
foi que eu comecei a perceber as relações de gênero no campo da iluminação, porque foi aí que eu comecei a trabalhar como iluminadora, de pensar a luz para os espetáculos, desenhar a luz. Então, o primeiro que eu fiz foi o Umas e Outras, que é um trabalho com mulheres. Todas as mulheres trabalham em direção, produção, em todos os campos. Foi a partir de então que eu comecei a ir para as montagens. Então, eu passei por diversas situações, né? Desde técnicos que foram muito generosos, eu aprendi muito, que sabiam que eu era iniciante e me explicavam, enquanto alguns outros não tinham muita paciência. Então era sempre uma tensão no dia anterior de ir para o teatro, eu ficava muito nervosa, porque eu sabia que não ia ser fácil, até porque a gente aprende iluminação na prática. Por mais que tenham alguns cursos e outros, é pegando o refletor, mexendo, que a gente vai se habituando e conhecendo a diferença entre um e outro. Ou a diferença da luz, da qualidade de luz, de cada lâmpada, enfim. E tu mesmo, né, Luca, foi uma das pessoas que me ajudou muito no início, lembra? Eu te ligava, Luca, como é que se faz isso? Eu quero fazer uma luz tal, mas eu não tenho ideia. Como que... eu me lembro bastante e te agradeço muito. E pelos perrengues que tu já me colocou também, né? Eu ia dizer isso, né? Mas tudo bem. Mas faz parte do aprendizado. Faz parte. Faz parte. Mas assim, eu também passei por situações de assédio. Nas primeiras vezes, quando eu ia pro teatro, eu não pensava na minha roupa. Quando eu ia fazer montagem, né, de iluminação, eu não pensava na minha roupa. Botava a roupa que eu tava afim, como para qualquer outro dia de trabalho, assim. E um dia eu fui com uma roupa, uma calça jeans, assim, e uma blusa aberta nas costas para fazer montagem. E ok, para mim tava ok. Mas o técnico passou a mão nas minhas costas, bem devagar, assim. E eu fiquei chocada, assim, eu não tive reação. E desde então eu fico pensando nesses assédios que são velados de gentileza, sabe? Que faz tu duvidar se é realmente assédio, se não é. Só depois tu vai te dar conta que sim, que é um assédio, porque um técnico não passa a mão nas costas de um outro cara, assim, deslizando a mão, independente da roupa, sabe? Então, essa foi uma situação muito constrangedora, assim, entre tantas. Mas, a partir desse momento, eu comecei a repensar a minha roupa. Não fico sozinha com determinados técnicos. Às vezes, quando tenho que ir para o teatro e sei que técnico que vai estar lá, eu digo, gurias, não quero ficar sozinha com essa pessoa. E eu não fico sozinha. Então, são meios de me proteger, assim, e não passar por nada constrangedor. Então, situações bem difíceis. Mas tem muita gente, muitas mulheres, né? Tem crescido a quantidade de mulheres nesse lugar. O que eu acho bárbaro é que as mulheres, elas têm chamado outras mulheres para trabalhar nas suas equipes, né? Isso nos fortalece muito. Eu acompanho um grupo que se chama Mulheres na Luz, que é um grupo de mulheres iluminadoras de todo o Brasil. Todo sábado elas trocam ideias e essas mulheres, elas trocam ideias, referências, e é assim que a gente se fortalece. Então, eu digo que é um ambiente ainda muito machista, mas ao mesmo tempo a gente tem pensado em estratégias para que não seja tão machista e que as coisas mudem. É bem interessante. Uma vez eu fui convidada pelo Rodrigo Chalaco para fazer uma montagem de uma exposição, né? O Chalaco, nosso querido cenógrafo. E é muito engraçado estar nesses lugares, né? Eu não sou iluminadora nem nada, e acho que essa foi minha única experiência, assim, como cenotécnica. É muito louco como as pessoas te tratam diferente, né? Toda a equipe do Chalaco foi maravilhosa, assim, mas no primeiro dia foi tipo assim, não, as gurias, não, eu não era a única mulher, ele chamou eu e mais uma menina. Tipo assim, não, as gurias, elas podem fazer tudo que vocês homens estão fazendo, sabe? Não precisa deixar elas só para fazer coisas delicadas. Elas podem contribuir com tudo, assim. Mas voltando para algumas coisas que vocês falaram que eu achei interessantes, assim, essa coisa da recepção que tu falou, e da companhia dramática, das meninas de 14, 15 anos falando que são feministas, né? Isso deve ser muito legal mesmo, porque eu fico pensando até por mim, assim, eu fui me entender como feminista e começar a estudar o feminismo mesmo
só quando eu vim fazer teatro, ou seja, foi o próprio contexto artístico que me levou para um lugar de pensamento e estudo feminista. E isso foi aos 26 anos, né? Então, é muito massa ver, assim, gurias jovens, né, super jovens, já tendo acesso e oportunidade de ver trabalhos artísticos que falam sobre isso e se reconhecer nisso. E isso que a Jussa falou também, sobre usar o palco, inclusive, como uma forma de fazer denúncias, né? Não só dentro do espetáculo, mas realmente verbalizar como um testemunho de uma atriz, né? Não de um personagem. Também é uma forma, são várias estratégias que se usam para não ser invisibilizada, para contar a sua própria história, para se colocar em como ser sujeito que cria e que ocupa espaços e que produz e que é importante, né? E aí, entrando nessa questão de ocupar espaços e se mostrar e narrar suas próprias histórias, a gente sabe que isso acontece ao longo da história inteira. A gente tem aí inúmeros casos de, por exemplo, mulheres escritoras que usavam pseudônimos masculinos para poderem ser publicadas, por exemplo, né? Então, a pergunta, na verdade, depois disso tudo que eu falei horrores, de acordo com os estudos de vocês, que eu sei que são vários também, a Ju tem aí o espetáculo da Frida, né, que é um grande símbolo também do feminismo, sobre essas várias estratégias que artistas mulheres usaram ao longo da história das artes para conquistar espaços, né? E para poder ter voz e imagem e tudo, e para poder existir e ter lugar no meio artístico. Ai, Lou, eu tô bem perdida com o meu projeto de mestrado, porque eu tô há 3 semanas tendo aula. E sério, tipo, claro, é uma coisa que eu me interessa estudar. Por mim, eu estudava isso o tempo todo. Eu fiz esse curso que tu citou no início do programa, o Feminismos da Lume, né? É super interessante, mostra um recorte do transfeminismo, dos feminismos negros, enfim, fala sobre direitos humanos e feminismos. Eu indico muito, eu achei isso bárbaro, né? É bem objetivo, assim. Então, eu gosto desse assunto. Então, tu imagina eu ir fazer um mestrado sobre esse assunto. E aí eu descobri coisas que eu não soube durante a minha graduação e que eu acho importantíssimo que as pessoas saibam. Que existem 3 centros mais importantes de estudos de gênero no país, que é a UFBA na Bahia, a USP e em Florianópolis. E que antes da UDESC existir, que daí então tem o CEART, que é artes, né? Existia já estudos de gênero, tem um instituto de estudos de gênero, acho importante falar isso para as pessoas que quiserem, que pesquisam, irem atrás desse material. A UFSC, ela já pesquisava em vários campos, né? E aí a UDESC vem depois, um tempo depois, e então agora há essa pesquisa já há alguns anos, bastantes anos, de teatro e feminismos, né, podia dizer assim, e que tem várias professoras incríveis, né, e então se foca nisso. Então eu vim descobrir, por exemplo, que vocês já ouviram falar da Josefina Álvares de Azevedo? A Josefina Álvares de Azevedo é como viveu em 1880, ela fundou uma revista. Então, sobre as estratégias que tu falaste, ela é uma estrategista. Ela usava as brechas de lei, de tudo que ela podia. Então, ela, por exemplo, ela estava no Recife, mas ela sabia que em São Paulo ela ia dar mais resultado à revista dela. Ela foi para São Paulo. Aí pintou uma chance de ir para o Rio, ela foi para o Rio. A revista dela levou a revista dela para o Rio. Aí ela começou. Na revista dela tinham colaboradoras da França, colaboradoras de Portugal, e eu descobri através dos escritos de uma pesquisadora que lançou uma pesquisa sobre ela, publicada, que existia aqui em Porto Alegre a Revocata de Mello, a Julieta de Mello, que escreviam inclusive textos para teatro, que são dramaturgistas, né? Dramaturgas enfim, jornalistas. Então, há uma constelação, elas criavam redes, né, naquela época. Aí tem um exemplo grande de como elas usavam as brechas,
que uma ativista também, colaboradora dela, no Rio Grande do Norte, se diploma em cirurgiã dentista. E na lei dizia que uma pessoa com diploma podia retirar o título. Então, essa mulher pega o diploma num dia, no outro dia ela vai requerer o título dela. Então, elas eram muito estrategistas. E aí, claro, é negado, aí elas fazem uma baita luta, mas enfim, elas faziam redes, elas saíam difundindo o voto feminino em 1890, entendeu? Elas criticavam os caras. Aí, ela, jornalista, viu que muitas mulheres não sabiam ler, então, por isso que ela não tinha tantas leitoras. Então, o que ela faz? Ela escreve uma peça de teatro que se chama o voto Feminino, porque ela acha que o teatro vai chegar mais rápido, vai ser direto, e as mulheres vão entender o que ela está falando. Entendeu? E ela leva essa peça para a cena 3 vezes. Então, assim, resistência, resiliência, rede, né? Contatos. É isso aí. É isso aí. Não, é que assim, eu acho que são muitas lacunas, né, sobre as histórias das mulheres. Por exemplo, essa história que tu acabou de dizer, por que a gente não sabe? Porque não é que as mulheres não existiram no teatro, não estavam envolvidas, é porque a gente não tem registro dessas histórias, né? O que a gente sabe é que, por exemplo, em determinado período as mulheres elas não eram consideradas cidadãs, né? Pegar Grécia, há controvérsias do início do teatro, mas não é isso que eu vou falar agora. Grécia, os homens atuavam nos papéis de mulheres, então, considerando que as dramaturgias que representavam mulheres já era uma grande ruptura, se tratando desses períodos clássicos, digamos o quê? 400 anos antes de Cristo. Já no período elisabetano, século XVI, representado, sei lá, por Shakespeare, né? O teatro teve o seu momento inovador e de vanguarda, mas em relação às mulheres, os homens eles continuavam a interpretar as mulheres no palco. As mulheres não podiam atuar. E então, as mulheres que atuavam, né, elas eram consideradas menos importante em relação às outras mulheres que estavam no ambiente privado, ou seja, sendo submissas ou no cuidado da casa, naquele lugar dito para mulher, né? Então, partindo sobre essa linha de pensamento, a gente pode ver na história do teatro também no Brasil, século XX, as atrizes elas eram consideradas prostitutas e tinham uma carteirinha que assim as denominavam. Muitas delas tiveram Dercy Gonçalves, Bibi Ferreira, Fernanda Montenegro. Então, por mais que fosse negado o direito das mulheres de estarem no palco, elas faziam e continuaram fazendo. Nós tivemos um movimento, por exemplo, de mulheres performers, que na década de 1960, 1970, os seus trabalhos versavam sobre as suas histórias pessoais. A inserção das mulheres na dramaturgia também a partir desse momento. Então eu posso dizer que as mulheres elas ocuparam todos esses campos e ainda ocupam o lugar da técnica, sonoplastia, iluminação. O que eu penso é qual a nossa estratégia nesse momento. Mulheres, e aí eu me repito, mulheres trabalhando cada vez mais com outras mulheres, a gente se incentivando uma a outra, né? E ocupando os lugares que a gente quiser. O trabalho acadêmico, por exemplo, sobre teatro e feminismo também cresceu nos últimos anos. Então a gente segue trabalhando para se fazer presente e, acima de tudo, eu acho importante frisar e convidar assim, as artistas a escreverem sobre os seus trabalhos, sobre as suas trajetórias, porque a gente não consegue dar conta de todas as histórias. Então, também é preciso reconhecer as nossas limitações, né? Os nossos interesses, mas o que eu posso fazer como artista, como professora, pesquisadora, amiga, é incentivar as mulheres a ocuparem o maior espaço que puderem. Falando sobre essa questão da escrita, Yaya, eu sei que no teu mestrado, né, tu usou uma linguagem preponderantemente feminina, artigos femininos, no sentido de, ao invés de falar o trabalho do ator, para falar sobre o todo, o plural,
falar o trabalho da atriz, né? E acredito que isso tenha causado algum estranhamento nas pessoas que leram o teu trabalho. Fala um pouquinho sobre essa escolha e quais foram os efeitos dela, assim. Bom, no mestrado eu pesquisei sobre o processo de atuação a partir de uma criação cênica. E quando eu anotava no meu caderno, eu escrevia sobre o meu próprio trabalho como o trabalho do ator. Por exemplo, observa aqui que no trabalho do ator foi desenvolvido tal coisa. E quando eu lia, eu não me identificava. Então, eu não me identificava no meu próprio trabalho. Então, eu conversei com a minha orientadora, que é a Patrícia Fagundes, e eu propus outros tipos de escrita, tentando inserir uma linguagem no artigo masculino barra feminino, ou seja, ator barra atriz, não sei o que, o espectador barra espectador barra espectadora, e ficou uma bagunça. Era muito ruim de ler, sério. Até que eu fui num congresso da Abrace, que é a Associação Brasileira de Artes Cênicas, e o meu grupo de trabalho, que era um grupo de teatro feminista, tinha uma pesquisadora que misturou os gêneros na escrita dela. Ela falava o ator, outra hora ela falava atriz, e ia mesclando assim os artigos, sem muita explicação, propondo que quem lesse fizesse o exercício de pensar por si, assim, a quem aquele texto estava endereçado e de quem estava falando. Então, a partir disso, eu pensei bastante e assumi uma escrita que eu chamo de escrita feminista. Não sei se outras pessoas chamam também, mas eu desenvolvi no meu texto todo no feminino, né? Na época, uma professora da banca, ela achou que não seria adequado pelas normas cultas, mas a provocação, ao mesmo tempo, foi boa, porque me fez ter certeza de que eu precisava bancar aquilo, que eu precisava fundamentar melhor a minha escolha, que não era só um modismo, sabe? Então, por mais que hoje eu pense que uma escrita no feminino, né, no gênero feminino, né, artigo A não dê conta dos diversos gêneros, e é uma provocação para a gente repensar o masculino como escrita universal. Então, depois disso, até fiz algumas falas, as pessoas me chamam para falar sobre isso. Eu fiz uma fala sobre escrita feminista em Santa Maria, na universidade, e depois, numa conversa, os graduandos, homens, diziam que eles não se sentiam representados no meu texto. E eu achei ótimo, na verdade. Eu acho bárbaro, porque eu entendi que a minha provocação, né, estava surgindo efeito, assim, no sentido de fazer parte do exercício de repensar a escrita, para quem ela se dirige, de quem ela está falando. Então, nesse sentido, eu vou escrever o doutorado também. Sim, é muito louco, né? Eles não se reconheceram na tua escrita, então imagina nós mulheres que a gente não se reconhece desde então até agora, nos plurais. Eu tô escrevendo meu TCC também e escrevi o trabalho do diretor, né? E eu sou uma diretora, enfim, e essas questões todas, né? Perpassam isso. E aí, como incomoda os homens quando eles não se identificam com alguma coisa, né? O clássico, né, da Simone de Beauvoir, o homem é o homem, a mulher é o outro, né? Então, por que a gente está sempre sendo o outro e não a mulher, né? Porque a gente também, né, até então a gente se coloca nesse lugar que é universal, mas a gente está nesse momento que a gente está questionando, e não é universal, é sobre o lugar das mulheres e a gente escreve sobre isso. Se vocês, homens, não se sentem representados, escrevam sobre o trabalho de vocês, as mulheres sobre o trabalho delas, e assim a gente vai trocando e construindo essa diversidade. Perfeito. Bom, gurias, já que a gente também falou sobre redes e sobre chamar mulheres para outros trabalhos e se conectar, queria convidar vocês para encerrar o programa dando dicas de artistas mulheres, né, do trabalho de outras mulheres, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam conhecer outras artistas e assim por diante. Gente, eu quero agradecer também o espaço, agradecer essa possibilidade de estar aqui de novo, tecendo redes, né, com a Lu, com a Yayá, com o Luca. Tem uma mulher da antiga que essa semana me deixou muito curiosa, que é a Edith Craig. Ela é irmã do famoso Gordon Craig, o cara das marionetes. Quem nunca ouviu falar dela? Ela é a irmã mais velha.
E ela é uma maluca. Ela fez, inclusive, um sindicato de atrizes para a gente ganhar a mesma coisa que eles dentro do teatro. Então, ela fez várias coisas. Ela foi atriz, dramaturga, ela dirigiu, ela escreveu, enfim. Mais de 100 peças parece que ela tem. Então, é uma dica aí que eu não sei nada sobre ela, tá? E que eu vou... Ela nasceu em 1869, é a única coisa que eu sei. Mas é o meu objeto aí de estudo aí dessa semana. Então, queria dividir aí para pesquisarmos juntas. E quero indicar essa mulherada que constrói mulheragem e que cada uma tem sua pesquisa, uma pesquisa muito consistente e consciente, né, de seu lugar de luta também, né? Que é a Manuela Miranda, a Silvana Rodrigues, a Yassana Martins, a Juliana Kerstin, a Juliana Volkmer, a Guadalupe Cassal, a Daniele Zil. Acho que eu falei todas. Ai, eu tenho várias, não tenho só uma, mas tá. Eba. Não, dá Eba. várias. Tá, então o várias. que eu pensei, tá? Sempre me perguntam, enfim, eu adoro falar sobre as mulheres, né? Principalmente as que eu admiro e que estão muito próximas de mim, assim. Eu vou citar algumas, tá? São mulheres que trabalham em Porto Alegre, que uma é a Marga Ferreira, é uma das iluminadoras mais velhas, né, mais antigas que a gente tem, que ainda trabalha como iluminadora. A Nara Maia, que também é iluminadora. A Carol Zimmer, que eu me grudo nela e vou para os teatros e aprendo muito com ela também. De encenadoras, a Patrícia Fagundes, que é minha orientadora, a Adriane Mótula, a Jezebel de Carli. De atrizes Celina Alcântara, Mirna Spritzer, Arlete Cunha, Jussara Gaspar, Tefa Polidoro, toda uma geração de gurias trabalhando assim nesse campo, assim. Eu tô falando dessas que trabalham há mais tempo, digamos, tá? E que algumas são minhas interlocutoras da minha pesquisa, porque nós somos muitas, mas eu quero indicar quatro textos, tá, de mulheres. Um que se chama Luz Vestir, que é um texto de iluminação da Dodi Leal, que é um trabalho sobre esses corpos insurgentes na cena e como a luz e como trabalhar a luz a partir disso. É um livro que eu indico bastante. Recomendo também o Mulheres na Luz. Vocês podem acompanhar no Instagram. Toda semana, nos sábados, tem uma conversa com uma iluminadora convidada. Recomendo também a página do Facebook, que é Diretoras Teatrais e Encenadoras. É uma página administrada pela Letícia Andrade. Ela se dedica às mulheres na direção do teatro e dos desdobramentos também, iluminadoras, cenógrafas, técnicas, cineastas, dramaturgas, enfim. Tem a revista Obdimento, que eu quero indicar, que tem uma temática, um dossiê temático, Teatro Feministas. É uma revista de 2018. E a minha última indicação é um canal do YouTube da nossa amiga maravilhosa, atriz, historiadora, Juliana Volkmer, sobre história do teatro. Lá, a Ju conta sobre algumas histórias do teatro gaúcho e tem 2 vídeos que eu recomendo. Um é sobre a Maria Benedita Montenegro, que foi a primeira atriz que se tem registro na história aqui em Porto Alegre, e sobre a Maria da Cunha, a primeira dramaturga do Rio Grande do Sul. Então é bastante material, bastante mulher trabalhando, bastante mulher produzindo sobre outras mulheres, e eu agradeço vocês pelo espaço e poder compartilhar essa pesquisa que me empolga, assim, eu falaria muito mais. Mas é isso. Lindo, é um monte de mulher mesmo trabalhando e produzindo e escrevendo e pensando e lutando. Ai, gurias, muito obrigada pela presença de vocês. Foi ótima conversa, ótimas dicas, milhares de dicas. Adorei. Amei. Muito obrigado. Vai estudar, Lucas Simas, agora. Vai estudar essas mulheres. Agora eu tenho uma lista de leitura para fazer, gente. Exatamente. Mas eu acho que foi muito bacana essa conversa, gurias. Assim, muito obrigado mesmo por destinar esse pequeno tempo da vida de vocês pra gente refletir, debater e discutir um tema tão importante para a sociedade, né? E para você que está nos escutando e quer também fazer uma dica de tema,
vai lá no @Grupo Jogo no Instagram e manda um direct pra gente dizendo sobre algum curso, alguma peça, algum filme que te trouxe uma temática interessante e tu quer que a gente traga alguém aqui pra debater e discutir com a gente aqui no Indica, né, Lô? É isso mesmo, gente. Nos siga no Instagram, @Grupo Jogo, como o Lucas já falou. A gente também tá no YouTube, né, do Grupo Jogo. E também tem o site do Grupo Jogo, grupojogo.com.br. Sigam também a Yassana Martins no Instagram, a Jussara Gaspar, essas mulheres maravilhosas e pesquisadoras que fazem milhares de coisas aí pela cidade de Porto Alegre.